¿Por qué la Amazonía? Bueno, porque suele ser uno de los lugares más nombrados en las luchas climáticas, pero de los que menos se conoce la biodiversidad de historias que vienen. Es una región muy amplia, con muchas lenguas, con muchas culturas y donde hay también no solo una pérdida grande a causa del cambio climático, sino también muchas soluciones y alternativas vivas. Eu acho que a gente passou muito tempo vendo ao outro, a gente passou muito tempo se vendo a partir de um olhar estrangeiro, né? Então, poder se ver e poder construir essa imagem sobre si, sobre sua comunidade, isso tem um potencial de transformação imenso. A gente entende muito que o debate sobre a luta climática ele é urgente e isso também faz com que a gente precise pensar alternativas e conectar essas múltiplas alternativas de comunicação no sentido de fazer com que a sociedade civil se aproprie do debate da luta climática e possa atuar dentro dos seus espaços sociais. Cineastas y las contadoras de historias están desconectadas del mundo del activismo y de los movimientos sociales. Hay como un hueco. Entonces, intentando cerrar esa brecha, empezamos a crear programas y espacios como este, justamente para juntar a las historias y a los artistas con gente de los movimientos, con expertos en campañas de comunicación para lograr más impacto social. No começo, né, era muito dificultoso para o nosso povo ter uma luta divulgada ou reconhecida. No começo a gente dependia muito de jornalistas não indígenas a vir até o nosso território para falar da nossa luta e a gente demorava muito receber esse tipo de notícia, né? E já com um coletivo dentro da aldeia isso facilita mais para a gente mesmo que mora dentro do território, que sabe a realidade do povo e a gente levar essas notícias para fora, né? Nos quedamos con grandes aprendizajes, principalmente la necesidad de que el periodismo active más a sus audiencias, que haga llamado a la acción y también que genere nuevas narrativas sobre el cuidado de la madre selva o contra estos efectos que se están generando de la crisis climática. Primero hay que mantener este periodismo de investigación, volver a las comunidades, retratar la realidad que están viviendo los territorios, pero sobre todo decirle a las audiencias que se unan a leer nuestras historias, a ver nuestros contenidos, pero también que hayan cambios desde las nuevas generaciones. Justo en medio de la pandemia, en el 2020, como Hackeo Cultural recibimos un llamado, ¿no?, de mujeres en distintos territorios en Brasil que pues decían, ¿no?, con mucha claridad que las mujeres que defienden los territorios, que cuidan y protegen la vida, son cura de la tierra. Y a partir de ahí generamos una serie de acciones de comunicación diversas, justamente para hablar de la cura en tiempos de crisis, hablar de la cura en tiempos de pandemia, y de alguna manera queríamos compartir muchos de nuestros aprendizajes con una red amplia de comunicadores, cineastas, no periodistas. Nosotros le apostamos a las propuestas vivas y actuales de las mujeres en las comunidades que ya tienen soluciones a los cambios climáticos o que ya están proponiendo alternativas sistémicas a lo que está sucediendo en este momento. Creemos que para realmente salir, o sea, para sobrevivir como especie, necesitamos cambiar radicalmente la forma en la que vivimos y nos relacionamos. Eu acho que o filme traz uma intersecção de muitos assuntos que são assuntos de afeto, né? Porque no final das contas a gente está falando de preservação e conservação da vida, né? Da vida simbólica e da vida real, né? Porque a gente está falando da Amazônia e das simbologias que estão aqui também, né? A gente queria poder colocar em diálogo esse ecossistema de vozes, assim, né? Não somente trazendo uma perspectiva de pesquisadores ou cientistas, mas também trazendo uma perspectiva de quem está ali dia a dia vivendo essas transformações nas suas comunidades, por exemplo, de representantes de reservas extrativistas, representantes quilombolas, diferentes representações indígenas de diferentes espaços da região amazônica. Então, a gente acreditava que esse trânsito e essa partilha, ela é o que vai fazer realmente a diferença.
Então, de alguma maneira, mesmo que as pessoas imaginem que alguns temas eles não tratam da emergência climática diretamente, mas na medida que eles tocam em temas delicados, em temas especialmente culturais, específicos desse lugar, dessa narrativa, onde o afeto se faz presente, elas se conectam com a emergência climática, porque na verdade a emergência climática é um processo de afirmação de uma emergência de cuidado com a vida humana, de cuidado com esse planeta, para que a vida humana possa continuar.